irmos com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós vamos nos colocar de pé, vamos ler a Bíblia. E hoje nós vamos fazer o encerramento da mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houverem aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, gozando da Tua comunhão, da comunhão com o Senhor, pedimos a direção em tudo que será feito, em tudo que será dito nesta manhã. Não somente aqui, mas em toda a escola dominical, para toda a igreja. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha preeminência, não somente no culto, mas em nossas vidas. Pedimos o perdão de nossos pecados, ó Pai, e encomendamos mais uma vez a esses jovens, Senhor, que o Senhor possa ser uma luz para eles, um caminho verdadeiro para eles, como o Senhor tem dito, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Conduze a cada um de nós, ó Pai, por esse caminho estreito, e almejamos chegar além do rio um dia desses, salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor. Para isso também pedimos o perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Pois bem, irmãos, estamos aqui já no encerramento da mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Já chegamos na leitura no 283, 282, 281. E daqui para frente há uma série de testemunhos, considerações do profeta. E nós vamos fazer juntos, vamos atentar juntos em alguma coisa aqui. De tudo que nós vimos e ouvimos aqui na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, nós aprendemos particularmente cada virtude, mas também aprendemos que cada virtude tem dois lados, né? Tem o seu lado natural e tem a virtude que é a coisa real que a gente busca, que é a virtude do Cordeiro, que é a virtude de Deus, da natureza divina. Então, se existe a base que é a fé, existe uma fé do homem, existe a fé de Deus no homem, que essa é a fé perfeita. É a fé de Deus em nós. A virtude do homem, poder do homem, ela existe, mas se a gente tentar unir o poder do homem na fé que Deus dá pra gente, não tem ligamento, não dá ligadura, vamos falar assim, não funde. Então tem que ser a virtude dele, o poder dele operando em nós. Poder para vencer o pecado, para vencer as tentações, para viver uma vida digna do Evangelho. Poder de Deus operando em nós. Poder para distribuir para os outros, para os demais, virtude. Então, ciência, que é o conhecimento de Deus, não é a teologia, mas é o discernimento que Deus dá para a gente. É o conhecimento dele, é o discernimento dele, é a ciência dele, e assim por diante. Cada uma dessas virtudes. E até teve uma pergunta aí no nosso dia lá de dia 1º, dia de ano, lá na chácara, sobre a relação das virtudes com as eras e com os mensageiros. Então os irmãos sempre observam isso. No diagrama da estatura de um varão perfeito, do seu lado esquerdo estão lá os mensageiros, do seu lado direito estão as eras, ou é o inverso, alguma coisa assim. E na pirâmide está gravado ali as virtudes. Então são 3: eras, mensageiros e as virtudes. 3 é um número de perfeição, o profeta fala. Tudo em 3. Deus trabalha com esses números. E 7. 7 mensageiros, 7 virtudes, 7 eras. Uma tem uma relação com a outra, né? Então prestar sempre atenção nesse diagrama.
sabendo que esse diagrama que o profeta desenhou não foi ele, não foi criação dele, não foi objeto da imaginação dele, mas foi Deus que deu para ele. Deus que inspirou o profeta a desenhar, e depois Deus desenhou isso de forma sobrenatural lá na parede do tabernáculo, Brana. Então, só para a gente ficar conhecedor disso, já entrando nessa parte do nosso encerramento, o profeta vai falar assim, ó. Quantos, 285, quantos de vocês estavam aqui como testemunha do que sucedeu quando terminamos as 7 eras da igreja? Se recordam como o Espírito Santo desenhou a mesma coisa sobre aquela parede quando terminamos? Foi o anjo do Senhor. Então aquele castiçal das eras da igreja, onde o profeta desenhou colocando os mensageiros, aquele mesmo castiçal apareceu de forma sobrenatural lá na parede do tabernáculo. Com uma diferença: quando Deus projetou aquilo na parede do tabernáculo, o profeta não tinha colocado Brana no último mensageiro. Quando Deus vindicou aquilo, fez como uma luz sobrenatural na parede do tabernáculo, no último mensageiro estava escrito Brana. Então Deus vindicou aquilo, vindicou e revelou de forma bem clara o mensageiro da última era, Brana. Então quem não crê que o profeta é o 7º anjo, que o profeta é o Elias dessa era, não pode crer nisso, né? Então o profeta está dizendo aqui que quando ele estava pregando a mensagem de estatura de um varão perfeito, havia muitos irmãos ali como testemunhas que viram isso ser vindicado. Pois bem, pouco antes aqui o profeta vai dizer aqui, ó, 282. Pedro disse: porque haveis escapado da corrupção do mundo. O que é essa corrupção do mundo? Ou o que é essa concupiscência? Corrupção, diz aqui como diz a leitura, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Concupiscência é desejo da carne. Então, Deus nos permitiu escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Havendo desejo pelas coisas naturais, desejo pelo dinheiro, desejo pela mulher, desejo pela fama. Então essas coisas corrompem o homem. Pedro disse: porque haveis escapado da corrupção do mundo, o desejo do dinheiro, desejo da diversão mundana, desejo de demais prazeres. Tudo isso vai chegar para vocês, esses desejos, essas ilusões, essas concupiscências. Parece tudo muito novo para vocês jovens, principalmente quem nasceu na mensagem, nunca teve essas experiências. Então, nossa, parece uma coisa tão... O diabo apresenta isso como uma coisa tão vistosa, tão boa, é tão curioso saber dessas coisas. Não caia nisso. Esse desejo pelas coisas do mundo afasta a gente de Deus, tá? Esse desejo por ouvir ou por conhecer música mundana, isso afasta a gente de Deus. Você pode falar assim: eu ouvi a música lá e não me afastei de Deus. Pode ter certeza que um pouquinho você já se afastou de Deus. Você já não tem mais o mesmo ânimo de orar, de ler. Eu assisti aquele filme, eu assisti aquele seriado e não me senti distante de Deus. Pode ter certeza que um pouquinho o diabo conseguiu te separar de Deus. Ele não faz as coisas assim, de uma vez, abruptamente. Ele faz sutilmente. Ele vai te separando de Deus. Ele vai te tirando a vontade de vir na igreja, nos cultos. Então a gente fica muito atento com essas coisas. O diabo vai apresentar esses desejos do mundo: diversão mundana, prazeres, comer e beber e demais concupiscências que tinhais. Já haveis escapado de todas essas coisas e agora estáis edificados numa melhor maneira de viver. Então, quando a gente recebe essas virtudes de Deus, é uma verdadeira conversão. É Deus controlando a gente. Então, estatura de um varão perfeito. Quando a gente admite essas verdadeiras virtudes no nosso corpo, no nosso coração, na nossa mente, então há um controle celestial. E Pedro disse isso o profeta dizendo: e eu estou dirigindo isso para a igreja. Vocês jovens são a igreja de amanhã. Então o profeta
está falando que Pedro dirigiu essas considerações para a gente se abster dessa corrupção que pela concupiscência no mundo, dirigindo isso para nós. Não é para o mundo lá, para o perdido, para aquele que já está nas garras do diabo. Não é para isso. É para a igreja. E ele diz assim: vê você, concupiscência de dinheiro, cobiça, pode ser traduzido por cobiça, por desejo, de ter grandes coisas, cobiça de popularidade, fama. Essas coisas estão mortas para o crente que já recebeu as virtudes do Cordeiro, que já recebeu essas virtudes da estatura do varão perfeito. Essas coisas não mexem mais com ele. A pessoa não liga mais por popularidade. A pessoa não liga mais por correr atrás de mulher como um caçador de mulheres, para as moças, para as mulheres, como uma caçadora de homens, fica ali campeando e procurando e atrás de... Meu Deus, é um espírito. É um espírito. Certos homens são batizados com espíritos que ficam procurando mulher, atrás de mulher. Não consegue manter fidelidade no casamento. Da mesma forma a mulher também. Então os espíritos estão aí. Mas para uma pessoa que recebeu essas virtudes, ela perde interesse nas coisas daqui. Nessa coisa que agrada a carne, ela perde interesse. Então, o profeta fala assim: a nós não interessa, não nos interessa, seja uma tenda, ou seja uma grande casa por ali. Então, nós lembramos aqui na mensagem os investimentos. Termos as coisas como se nós não tivéssemos. Não ter o amor do nosso coração posto nas coisas daqui. Você vai ter sua casa, você vai ter seu carro, você vai ter sua profissão, mas nada disso, você vai ter a sua esposa, você vai ter o seu esposo, nada disso pode se colocar entre você e Deus. Vocês lembram do pódio da nossa vida? Então, primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, vocês lembram? Alguém lembra? Família. Sua família. Terceiro lugar. Alguém lembra? Você. Então é sempre assim. Primeiro Deus, segundo a família, terceiro lugar você. Se todos tivessem esse pódio, as coisas fluiriam de uma forma muito boa, né? Mas não é assim. O diabo faz de tudo para inverter isso. Colocar a família em primeiro lugar. Tem gente que coloca a si próprio em primeiro lugar, ignora as coisas de Deus, ignora o que a Bíblia diz. A gente tem por regra de fé, por conduta, a nossa Bíblia Sagrada. Aqui está o que Deus pensa a respeito de todos os assuntos. A gente busca aqui, ó, orientação aqui. Então vamos lá, vamos para caminhar aqui. A mim que importa, chega a esse ponto, que importa viver ou morrer? Afundar ou flutuar? Isto é a única coisa que me interessa. O reino de Deus. Mantenha o meu lar, ou a minha família, ou o que for. Para mim, unicamente me importa que eu possa manter-me em Cristo. Estar em comunhão. Não permita nada vir para romper sua comunhão. Às vezes um filme que você assiste, tem muito espírito ali que vai romper sua comunhão com Deus. Eu falo por mim. Há muitos anos, perdi o ânimo, perdi o desejo de filmes. Não me interessa mais, parece que eu estou perdendo tempo ali. Você sabe, tudo aquilo que você está vendo é uma ficção, aquilo não existe. Mesmo filmes baseados em história real, fatos reais. Isso parece que para mim, poderia estar fazendo alguma coisa mais aproveitosa. Tá? Mais aproveitosa. Então, perde o gosto, você perde o ânimo. Jogo de futebol. Quanto que eu torci por um time, quanto que eu não assisti um jogo e não ficava sem voz, gritando, torcendo. Você vê hoje que aquilo não tem utilidade de nada, não tem vantagem de nada. Aquilo é perca de tempo. Quando você podia estar usando aquele tempo para agradar a Deus em algo, não somente lendo, mas vivendo nem sequer um parágrafo. Deus já se agrada disso. Então vamos lá. Edifica-me, Senhor, na forma desta pirâmide, que é a estatura, que é o diagrama da estatura. Que Cristo seja minha cabeça. Quem opere através de mim, sob o fundamento da minha fé, a qual está nele. Isso aqui é um clamor do profeta. Que a virtude, que a ciência, que a temperança, que a paciência, que o temor de Deus,
que o amor fraternal obre em mim. Ó Deus, esta é a minha oração. Para mim não me importa se eu viva ou se eu morra, se eu flutue ou que eu me afogue, denominação ou sem denominação, com amigos ou sem amigos, que isto opere em mim. Quando a gente chega nesse ponto, Deus trabalha com a gente. A gente fica muito preocupado se a gente vai ficar sem amigo, irmão, sem amigos, sem ninguém do nosso lado. Será que essa posição de fé minha, crente da mensagem desse profeta, será que essa posição de fé minha, crente nessa Bíblia, vai me permitir ter amigos? A gente fica preocupado com isso. Esqueça disso. Amigo verdadeiro é Cristo. Mais vale agradar a Deus, que vale a vida eterna, do que agradar as pessoas que vai passar aqui um tempo com a gente só. Um tempo. E olha, você pode agradar um amigo, entre aspas, aqui 5, 10 anos. Na primeira vez que você errar com ele, ele vai te deixar na mão. Agora, Deus nunca te abandona. Deus nunca te deixa. E se Deus está do começo ao fim, você pode estar caído na lona, no poço da derrota. Você tem a certeza, se você dobrar o seu joelho, se arrepender e orar a Deus, Deus está ali presente. Então mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então o profeta está orando aqui. Que isso opere em mim. Que a virtude e o conhecimento de Cristo sejam derramados, para que assim eu possa ensinar. Porque Deus tem posto na igreja, olha o que o profeta fala, Deus tem posto na igreja, porque tem gente que não acredita mais no apóstolo, no profeta, mestre, pastores, evangelistas. Tem gente que não tem mais pastor e diz ser crente da mensagem, mas o profeta está dizendo que Deus tem posto isso na igreja. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, todos para a perfeição e para trazerem a ela essas virtudes para a preparação da vinda do Filho de Deus. Todos esses ofícios, irmãos, o pastor aqui, que é um ofício árduo, porque todo culto ele está aqui pregando, está ali aconselhando as famílias, culto fúnebre, apresentação de criança, batismo, exige da vida do pastor. A vida inteira dele é derramada, é dedicada à igreja, à obra, ao ministério. Então, através desse ofício aqui, Deus vai levar a igreja, a noiva, ao aperfeiçoamento. Precisa dele. O profeta, pessoa que não está crendo mais no profeta, fica com um quíntuplo incompleto. Eu agora vou falar para vocês aqui, para nós jovens. O que eu ia estar falando para vocês aqui se não fosse a mensagem do profeta? Eu não tenho nada para falar para vocês. Aquele tema sobre complexo, o tema sobre ansiedade e outros que a gente vai trazer, é tudo baseado na mensagem do profeta. Ele trouxe a revelação. A Bíblia fala que nos dias do sétimo anjo, Deus iria tocar sua trombeta e todos os segredos da Bíblia inteira seriam revelados. Então, desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo está entrelaçado agora, depois que veio a mensagem do profeta. A gente fica com o olho aberto espiritualmente, a gente consegue ver coisas que a gente não via antes. Então tudo isso aqui precisa, o profeta recomendou isso aqui. Inclusive, Efésios 4:11, está ali debaixo daquela estatura ali, do diagrama, depois vocês vão lê-la. Então o profeta vai continuando aqui. Todos para a perfeição e para trazerem a ela essas virtudes para a preparação da vinda do Filho de Deus. Cada uma dessas pedras são material daquele. Isto é parte disto. Cada uma dessas virtudes pertencem a ele e são derramadas dele através dos demais. Dos demais quem? Através do quíntuplo de Efésios. Deus derrama essas virtudes na igreja, Deus traz esse aperfeiçoamento para a igreja através do quíntuplo de Efésios. Dos apóstolos, do profeta, do evangelista, dos doutores, mestres, pastores. Então, o profeta está dizendo isso, que Deus derrama isso através dos demais, através desses 5 ofícios. Vamos seguindo aqui, 286. Essas coisas são a verdade, não deixem escapar. Filhos, prossigam na verdade. Recordem, mostrem em sua fé virtude, ciência, paciência, piedade, amor fraternal. Demonstre isso, viva isso, não somente pregue isso. Parece que o profeta está dizendo, irmão Afrânio, não somente pregue isso, mas viva isso. Paciência,
piedade, quer ser como Deus, temor de Deus. Agora, meu desejo é que estudem essa pirâmide. Seria bom compará-la com as Escrituras. O profeta sempre recomenda isso e ele sempre fez isso. Se alguma visão que ele teve não condizesse com a Bíblia, ele deixava aquilo de lado. Mas sempre o profeta vinha na Bíblia. A Bíblia é um filtro. Então, ele falou, pega essa pirâmide, pega esse diagrama. Porque tem gente que chega aqui na igreja, já olha o diagrama, já se escandaliza e vai embora. Mas compara aquilo com a Bíblia, com o que as promessas de Deus falam a respeito daquilo. E a gente vai ver que não tem tonteria nenhuma. É exatamente da forma que foi desenhado. É o que o profeta está dizendo. Seria bom compará-la com as Escrituras e logo colocá-las por obra em sua vida. Quer dizer, por operação na sua vida. Não vai unicamente estudar. Não fique tentando entender a estatura só. Estudar, ter um conhecimento na cabeça. Mas ponha em obra. Quer dizer, viva. O profeta diz assim, a coisa que estremece o diabo, estremece o inferno é a vida vivida. Você pode pregar bonito, você pode cantar bonito, você pode ouvir o programa de rádio 24 horas por dia, ouvir hino 24 horas por dia. Se você não vive o que você crê, que você professa crer, o diabo dá risada na sua cara. Então, viva aquilo que você professa. Procure viver. 100% ninguém dá conta de viver. Mas Deus quer ver a gente tentando. Lá na escola, lá, enquanto você é afrontado, Deus espera que veja em você paciência. Espera ver em você piedade. Espera ver você amor. Amor exalando, amor sendo vivificado. Como que Cristo vai ser vivificado para as pessoas, se não através de vocês? Se não através de nós, da igreja? Nós vamos esperar Cristo ser expresso ao mundo através de quem? Através dos políticos? Através dos militares? Através de quem? Através de nós. Então Deus espera ver essas virtudes sendo expressas através das nossas vidas. Veja, tome sinceramente para si mesmo. Não diga, foi maravilhoso ler sobre isso. Sim, é maravilhoso. Mas não apenas ler sobre isso. Ouvir e receber. O profeta fala aqui, ouvir e receber são duas coisas diferentes. Agora, nessa manhã, aqui 7h50, a gente iniciou, vocês estão ouvindo. Mas o objetivo nosso é que vocês recebam isso. Dentro do coração, dentro da alma de vocês. Receber na alma. Então o profeta diz, é a mesma coisa na leitura. A gente pode ler a Bíblia inteira e não descer nada no coração nosso. Ler como um jornal. Tem grandes estudiosos aí que eles já leram a Bíblia mais de 20 vezes. A Bíblia inteira. Mas você vai ver na vida dele, não tem uma grama de Cristo. Não tem uma grama de vida vivida. Porque ele leu só com conhecimento intelectual. Não recebeu nada. Pois bem. 2:8-9. Tem que se acrescentar essas coisas à nossa fé, para que assim possamos chegar à estatura completa de Cristo, estando unidos, juntos por um amor celestial, o temor de Deus, e reverência profunda, e respeite nossos corações uns para com os outros. Respeite ao seu irmão, respeite ao pastor, respeite até mesmo as pessoas que têm o ofício por lá de fora, nas denominações. Um pastor denominacional não deve ser atacado pela gente, quanto mais um dos nossos. Um padre, ele é digno do nosso respeito, o profeta diz. A gente deve respeitar aquele homem, porque ele tem o ofício. Então o profeta diz, respeite uns aos outros. Devemos praticar o amor fraternal com os irmãos e irmãs, não tendo nenhuma descortesia, nenhuma outra coisa, mais que o viver puro por meio do Espírito Santo. Vivamos juntos em paz como cristãos. Caminhemos com fé. Deixe que a virtude de Deus o encha. Deixe que o conhecimento de Deus o governe quando for uma questão de bem ou mal. Quando o diabo lhe apresenta algo que não é exatamente segundo a Bíblia, aparte-se disso. Correto. Deus nos fala. Veja que declaração. A gente tem que ter conhecimento disso, que nessa manhã que Deus está falando com a gente. Deus vai falar através do pastor. Então dizemos, bom, eu farei um esforço para ver se eu posso viver essa vida. De repente alguém lhe estorva. De repente alguém fala mal de você. Saiba disso. Isso é o diabo.
Se você houvesse experimentado a luta que eu tive com o diabo esta manhã, ele estava querendo me proibir o passo para vir aqui pregar. O profeta dando testemunho dele. A mensagem Estatura de um Varão Perfeito, dia 14 de outubro de 1962. O profeta teve uma luta com o diabo. O diabo não queria deixar o profeta ir para o púlpito, porque sabia que ia vir isso aqui, ó. Essa mensagem, tremenda mensagem. Então, se o profeta teve uma luta com o diabo para vir à igreja, e nós também temos a luta. Vocês acham que para mim, eu vou falar para mim particularmente, não tem uma luta para vir na igreja no domingo de manhã? Trabalhando até de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, aí acorda cedo, tem que aprontar as 3 crianças, aquele trabalho todo, e café, e pão, e roupa, e cabelo, é difícil. Parece que o diabo não quer que a gente venha, quer que a gente se atrasa. Por isso que é importante, vou dizer para vocês jovens aqui, esses poucos jovens que vieram, tenha compromisso, não deixe passar a oportunidade. Vocês vieram aqui, ó, parabéns para vocês, Deus os abençoe. Mas é uma oportunidade, ó, 7h50, não é tarde pra gente, não é cedo pra gente vir. Se não deu para chegar no horário, chega atrasado, mas vem. Mas não deixa o diabo tirar isso de você. Porque lá na firma, lá tem que chegar, que hora lá, irmã Gabi? 7 horas. Então 7 horas bate o cartão e tem que trabalhar. Então 6 horas da manhã já tem que estar de pé. No domingo a gente não consegue acordar 10 para 7. Entendeu? Então é o diabo tentando fazer que você não venha na igreja. Quantos de nós temos lido a mensagem? Responde para você, essa semana. Quantos de nós tem pego a Bíblia uma vez sequer? Aí você responde para você. Ah, mas eu vou ler hoje, não vou ler amanhã. Mas lê hoje. Ah, mas eu não vou conseguir ler nenhum capítulo. Mas lê um versículo. Então faz uma resistência, mostra uma oposição contra o diabo. Porque o diabo não quer que você leia a mensagem. O diabo está tirando a mensagem dos púlpitos. Está convencendo pastores a não ler mais a mensagem. O diabo está convencendo o mundo religioso a não ler mais a Bíblia. Você vê cada decisão tola. Por quê? As pessoas não estão lendo a Bíblia, não estão lendo a mensagem. Então o profeta diz assim, que ele teve essa luta com o diabo. Deveria você experimentar isso alguma vez. E eu tenho que lutar cada vez que faço menção de um culto. Cada vez. E se eu vou orar por algum enfermo, alguém morrendo que não é salvo, haverá 30 chamadas dentro de 10 minutos. Quer dizer, o diabo vai movimentar ali para tirar o profeta daquele objetivo, de orar para uma pessoa que não é salva. Porque o diabo sabe, se aquela alma puder receber aquele Jesus que o profeta está apresentando, ele perde aquela alma, não é? Os irmãos têm hora aí? Alguém está com um relógio, celular? Não? 8h26? Então a gente vai encerrar aqui com 320. O profeta encerra com esse corinho. Eu amo porque ele primeiro me amou. E diz, ali está a razão, porque ele primeiro me amou. Por isso que nós o amamos. E comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Eu me comprometo a ele nesta manhã, com todo o meu coração, que com a sua ajuda e por a sua graça, eu anelarei diariamente sem cessar, até que sinta que todos esses requisitos estejam fluindo nesse corpo, até que eu possa ser uma manifestação do Cristo vivo. Porque ele se fez pecado como sou eu, para que eu fosse feito justiça de Deus como ele. Vocês entenderam aqui? Eu anelarei diariamente, sem cessar, até que eu sinta que todos esses requisitos estejam fluindo nesse corpo. Até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Quer dizer, a ponto de esse Jesus que nós cremos, pregamos, sabemos da existência, esteja vivificado na nossa vida. Por quê? Porque ele já se fez pecado como eu sou, para que eu, pecador, fosse feito justiça de Deus como ele é justo. Então ele se tornou pecado, ele não se tornou pecador. Ele se tornou pecado, Cristo se tornou pecado, para que nós, pecadores, pudéssemos tornar justiça nele. Ele trocou o nosso lugar. Nós éramos para estar mortos, perdidos no inferno. Ele veio e trocou o lugar. Ele carregou o fardo, ele carregou o pecado, para que nós fôssemos feitos justos nele. Por isso que Deus, quando olha para nós, olha através dele e vê a gente perfeito. Porque ele era perfeito. E nós estamos dentro dele. Nós estamos debaixo do sacrifício dele.
Por isso que a igreja não vai passar, a igreja noiva não vai passar por uma tribulação aqui na terra, porque nós já passamos nele. Ele já sofreu por nós, ele já foi pecado por nós. Então, diante de Deus, nós estamos alvos como a neve. Amém? Nossos pecados já foram perdoados. Ele tomou o seu lugar e ele tomou o meu lugar. Agora, Senhor, é a oração do profeta, permita-me tomar o seu lugar, porque por isso o Senhor morreu. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Então, alguns parágrafos aqui para nós encerrarmos. E tem aqui mais um testemunho de cura, coisa muito boa, vai até o 321, parágrafo 321. Não, tá no melhor lugar para dormir. Fechemos nossos olhos. Senhor Jesus, amoroso Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que tivemos nessa mensagem, estatura de um varão perfeito. Minha oração sincera, Senhor Jesus, é que o Senhor vivifique cada virtude dessa no meu coração e na minha vida. E eu peço em favor desses moços e moças, ó Pai, que eles possam também, da mesma maneira, receber essas virtudes gradualmente, sem força nenhuma, sem pressionar nada, Jesus, mas de uma forma natural. Senhor, venha trabalhar conosco através dos cultos e encher-nos dessas virtudes. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém.